Salve, salve galera, professor Milton na área, mais uma aula aí do canal Milton Silva Filósofo, tá? Onde nós vamos começar a ver aí as questões éticas através da história, ok? Então, algumas concepções éticas que foram desenvolvidas ao longo da história da filosofia. Vamos ter aqui, né, os três pilares aí da filosofia clássica: Sócrates, Platão e Aristóteles, ok? Então nós vamos ver aí de forma resumida os aspectos que esses autores determinaram em relação à ética. Qual era a visão ética desses filósofos que desenvolveram ali no mundo grego, né, o período moral da filosofia, já que anteriormente nós tínhamos lá o período pré-socrático, que tratava da questão da filosofia da natureza. Com Sócrates, Platão e Aristóteles, nós vamos ter aí a construção, os pilares da filosofia moral. Ok? Nas demais aulas vamos dar continuidade aí a respeito de outros períodos históricos, como o período medieval, o período moderno e a idade contemporânea aí na história da filosofia. Bem, seguindo aí com a ética grega, né, nós vamos ver aí o filósofo Sócrates, tá? Representado aqui numa obra, A Morte de Sócrates. E o Sócrates é considerado, como muitos sabem, o pai da moral. Sócrates vai ser o primeiro filósofo a tratar aí das questões morais na história da filosofia, ok? Ele queria construir aí um valor universalmente válido para todos os sujeitos. Era uma ética aí racionalista também, tá? Assim como vai ser a de Platão e vai ser a de Aristóteles, uma ética universal que nós, seres humanos, tivéssemos ali uma regra básica para seguirmos e que serviria de conduta para todos os seres humanos. O Sócrates, ao contrário aí dos sofistas, que foram seus grandes opositores, tá? Que diziam que a ética é relativista, cada um tem a sua ética e não é impossível existir uma ética universal. Sócrates afirmava sim que tinha que existir uma regra universalmente válida, tá? E isso iria decorrer, segundo Sócrates, da essência humana, que seria a razão, e essa razão iria fundamentar uma moral universal, tá? Então, o que é essencial ao ser humano, vai responder Sócrates, é a razão. É na razão que devem ser, segundo Sócrates, fundamentadas todas as normas e costumes morais, ok? Como eu já disse anteriormente, você tem aí uma ética racionalista, né? O indivíduo que vai agir e que age conforme a razão, age de acordo com a moral e age corretamente. O Sócrates vai dizer que o indivíduo só pratica o mal porque desconhece o bem e pratica o bem porque conhece o bem. O Platão, que é o discípulo de Sócrates, ok, vai desenvolver um racionalismo ético também, que foi iniciado aí por Sócrates, e vai aprofundar aí a diferença, a separação entre corpo e alma. O Platão acreditava que nós somos formados por uma alma, né? E essa alma veio anteriormente a nós, ela existe antes de nós, e ela está no nosso corpo para caminharmos para a nossa salvação, que seria a busca do conhecimento. E esse conhecimento seria praticado pelo exercício da razão, pelo afastamento dos sentimentos carnais, e, portanto, o bom cidadão era aquele que agia de acordo com as vontades da alma e negava as vontades prazerosas do corpo. Ok? Então vamos lá.
O A antiguidade grega ainda vai continuar aí, tá? Com um outro período que vai ser o epicurismo, o estoicismo, que vão defender aí a atitude que vai buscar o prazer e o afastamento da dor, né? Que seria a autodominação, que seria a ataraxia, que seria o abandono do mundo material e a busca do espírito também. Então, no período clássico grego, nós vamos ter aí escolas que vão buscar, né, uma ética mais prazerosa, uma ética que desenvolva o indivíduo de forma mais autônoma, ok? Enquanto no período socrático, no período ali platônico, você tinha, assim como Aristóteles também, você tinha ali uma ideia de vínculo comum, de pertencimento à cidade. No epicurismo e no estoicismo você vai ter uma ética mais individualista, tá? Então, o indivíduo deveria buscar o prazer, deveria buscar a satisfação dos seus desejos, mas entendam que esses desejos não são apenas os desejos materiais, tá? Nós vamos ver aí Aristóteles e a ética do equilíbrio, ok? Aristóteles também defende uma ética racionalista, mas defende uma ética mais material. Ele vai abandonar aquela ideia de corpo e alma defendida por Platão. O Platão, tá, se nós formos colocarmos aí numa filosofia mais moderna, mais específica, ele seria uma espécie de grande racionalista, ou alguns o chamam também de o primeiro materialista, porque o Aristóteles, como muitos sabem, ok, quando criança andava muito com seu pai, que se chamava Nicômaco, que era médico, e o médico nesse período aí era muito vinculado à questão de utilização material, ok? Da questão da experiência. Utilizava de muitas ervas para tratar os seus pacientes. Então Aristóteles, ao observar isso, vai perceber que a verdade não está no mundo das ideias, e sim no mundo sensível, no mundo dos sentidos. Então, Aristóteles tem uma ética mais materialista, ok? Ele afirmava que todos os seres humanos nasceram naturalmente para viver em sociedade e que a felicidade do homem está em viver em sociedade, porque isso é uma característica natural, ok? Ele vai afirmar que os homens têm naturalmente o instinto da sociabilidade e nasceram para viver em sociedade, tá? E para viver em sociedade, o ser humano deve desenvolver o que ele chama de ética do equilíbrio, ok? Esse indivíduo deve agir no plano teórico, no plano contemplativo e também agir na prática, tá? Então Aristóteles vai propor aqui a união da teoria e da prática. O indivíduo vai praticar o bem a partir do momento que ele tiver o conhecimento do bem e exercitar essas virtudes, porque não adianta conhecer e não praticar. Então, a virtude, Aristóteles vai explicar na sua obra Ética, que nós vamos ver aqui no próximo slide. Então, a excelência moral, a virtude moral, é uma disposição da alma, relacionada com a escolha das ações e das emoções. Disposição esta consistente num meio termo, determinado pela razão. Trata-se de um estado intermediário, porque nas várias formas de deficiência moral não há falta nem excesso do que é conveniente, tanto nas emoções quanto nas ações, enquanto a excelência moral encontra e prefere o meio termo, ou seja, as ações dos indivíduos não devem ser exageradas. Eu não posso pecar por excesso e nem por falta de ação. Eu tenho que buscar a moderação, a mediania e o equilíbrio para encontrar a verdade. Nada de extremismos, tá? Porque eu tenho que buscar as coisas boas
que estão presentes, e para isso vai exigir dos indivíduos que eles tenham tempo para conhecer e buscar o conhecimento das teorias e das práticas e, ao mesmo tempo, poder unificá-las. Bom, então aqui ele está dando um exemplo, tá, sobre a ética do equilíbrio. A coragem, por exemplo, seria uma virtude situada entre a covardia, deficiência e a temeridade ou excesso. Então, ele propõe aí uma ética do meio termo. A virtude vai consistir e vai ser elaborada a partir desse equilíbrio entre o excesso e a deficiência, ok? Porém, ele vai dizer que não é um ponto fixo estabelecido de antemão. Ela vai ser determinada pelas circunstâncias, pela ocasião, onde você vai ter que ter a maturidade suficiente para agir de forma adequada. E aí, o nosso último slide agora, para finalizar essa aula. Tá? Então, a ética do equilíbrio vai se resumir aqui que nesses dois pontos, ok? Em que eu devo mediar as minhas ações, galera. Eu devo ser um sujeito equilibrado, um sujeito que saiba agir, um sujeito que tenha conhecimento, um sujeito que utilize as suas virtudes. A virtude é você praticar aquilo que você tem de melhor, de mais eficiente, de mais eficaz, aquilo que o diferencia, tá? Então, a ética para Aristóteles ela está vinculada à vida social. A ética ela é individual, a política seria a extensão da ética. Já que vivemos em sociedade, nossas ações precisam ser refletidas para que eu não interfira no direito do outro, na liberdade do outro. E isso é muito importante, tá? O indivíduo não vive sem a sociedade, mas a sociedade vive sem o indivíduo, tá? Então, para vivermos em sociedade, o ponto de partida, o ponto de referência é o outro, e minhas ações devem conter este equilíbrio, tá? Peço a vocês que façam inscrição no canal, compartilhem os vídeos e até nossa próxima aula.